Olá, doutores, vamos ver se agora vai, né? Bom, muito boa noite, muito bem-vindos ao nosso programa de capacitação de advogados que a gente está fazendo aqui em formato de lives. É a última semana e hoje, em especial, a gente vai receber o doutor Gustavo Rocha. Doutor Gustavo Rocha, que é advogado, que tem uma forte atuação com relação a marketing jurídico, gestão jurídica, que participa como membro de diversas comissões na OAB desde 2002, né? E que fala bastante e que conversa bastante a respeito de inteligência artificial, jurimetria, LGPD, entre outros diversos temas. E o nosso tema de hoje, daqui a pouco ele está entrando, o nosso tema de hoje é a estratégia de marketing em tempos de home office. Tudo bom? Eu vou convidar aqui o doutor Gustavo começar a nossa interação. Muito bem-vindo. Muito obrigado. É um prazer estar aqui. Primeira vez aqui conosco e a gente vai falar direto, faca na caveira, sobre marketing em tempos de home office. Eu gostaria que você falasse um pouco mais sobre você, para as pessoas que estão aqui. Peraí que está dizendo que está sem som. E agora, gente, o som chegou? Está chegando com qualidade? Eu escuto bem. Não sei se vocês escutam bem. Para mim tá bem, mas eu não sei o que, o pessoal tá encontrando. Tem bastante gente aqui. Só que vocês estão ouvindo o áudio bem? Tá ótimo. Tá ouvindo sim. Estamos ouvindo os dois. Vamos lá, vamos começar. Fale um pouco sobre atuação, sobre a sua atuação, para as pessoas entenderem como é que ela se conecta com o tema de hoje. Claro. Bom, em primeiro lugar, é um prazer estar aqui com vocês. Eu acho que a gente está sempre divulgando os canais e realmente em relação ao trabalho, tanto de marketing quanto dos próprios advogados, informar, né, a advocacia da melhor qualidade possível é muito relevante. Eu sou consultor, formação sou advogado, trabalho já há 15 anos somente com consultoria na parte de gestão, tecnologia e marketing. Tenho uma inserção muito forte na parte também, principalmente de tecnologia, sou bastante conhecido na área. E na parte de marketing tenho ajudado os escritórios de várias formas, desde a parte de desenvolvimento de planejamento estratégico, a parte estrutural, produtos e outras questões. Então, nessa nossa live, no tempo que nós temos, na verdade, para poder conversar sobre esse tema, a ideia vai ser desenvolver um pouquinho daquilo que pode ser feito nas estratégias atuais de home office e passar mais para o final do nosso período de conversa um pouco sobre as questões principais de produtos. Porque eu vejo, até a jovem advocacia principalmente, mais do que a advocacia que já está mais tradicional, dois hiatos aí. O jovem advogado tem muita dúvida, na verdade, sobre o que é um produto, como é que ele opera, o que ele pode fazer, o que ele não pode, as restrições do código de ética e uma série de outras questões. E a advocacia mais tradicional, ela também, porque ela está se deparando com uma advocacia hoje disruptiva, ela está se deparando com a tecnologia inserida dentro do mercado de trabalho, ela está se deparando com automações que ela não estava acostumada, ela estava acostumada, na verdade, com um tipo de advocacia que não existe mais, que é aquela advocacia de sentar atrás de uma mesa, né, preferencialmente uma mesa de mármore, e esperar que o cliente venha até a tua mesa. Então, esse tipo de advocacia não cabe mais. Nós estamos num momento em que realmente não é só falar de disrupção, não é só falar, vamos ser diferente, vamos fazer diferente, etc, etc. Nós temos que agir de uma forma disruptiva. Nós estamos num momento, principalmente dentro da advocacia hoje, nos dois elos, que eu sempre gosto de traçar esse paralelo, pessoa física e pessoa jurídica, separando esses dois conceitos, nós temos que entender que a pessoa física mudou de uma forma radical e ela está numa transformação muito forte com a questão agora do home office. Né? Nós estamos vendo muita gente berrando, olha, eu quero voltar a trabalhar. Nós vimos demissões em massa em muitos lugares. Eu tenho informações de departamentos jurídicos de empresa que nos últimos 10 dias foram mais de quase 3 mil pessoas demitidas só aqui na nossa volta de Porto Alegre, Grande Porto Alegre. Então é um número muito expressivo. E nós temos informações também, em outros lugares do país, de outras questões bem específicas, mas que muita gente, infelizmente, ao invés de tentar entender as questões de valorizar o próprio colaborador, entender os anos que ele trabalhou, treinamento e uma série de outras questões, preferem, não, vamos fazer a economia da forma mais rápida possível e resolver. Pois bem, lógico que nós não vamos falar de economia, provavelmente dito, mas falando um pouquinho de mercado, é importante salientar que o mercado jurídico não está em transformação, ele já mudou. Ele é um mercado hoje que a única certeza que nós temos é que ele não tem certeza,
E isso é uma coisa que tem assustado. O jovem advogado, porque não conheceu nenhuma certeza, e a advocacia, como um todo, mais tradicional, porque ela tinha muitas certezas. Né? O advogado, principalmente, vamos pegar o exemplo do advogado empresarial. O advogado empresarial, ele chegava, ele tinha lá a sua estrutura, o seu cliente, ao longo dos anos, modificou, ele antigamente pedia relatório em Excel, depois ele começou a pedir versões de sistema, atualmente ele pede para te cadastrar no próprio sistema dele, mas são nuances. Hoje, a advocacia empresarial tomou formas. Eu participo de várias comissões da OAB e da advocacia corporativa, inclusive. E uma das questões que a gente mais vê no advogado corporativo hoje é o assustar-se com a quantidade de legislação que está entrando em vigor todos os dias. São medidas e medidas e medidas e medidas provisórias, legislação nova, aprovações de uma hora para outra na madrugada. E, na verdade, não é só incerteza e insegurança jurídica. Eu estou vendo coisas que, por exemplo, há tempos atrás eram impensáveis. Amanhã, por exemplo, vou acompanhar uma live de 2 juízes. Quer dizer, eles tentando explicar a lei, porque eles também não sabem. A verdade é essa, não somos só nós, não é só o advogado que está, entre aspas, não digo nem despreparado, mas não é só o advogado que está estudando, tentando fazer o seu papel e se encaixar. O próprio judiciário também não sabe, porque o movimento é do legislativo. Esse movimento está muito forte, baseado, aí não vamos entrar em questões políticas, mas baseado principalmente na tentativa, né, e eu acho que isso é muito salutar, de fazer a equação economia e saúde. Não adianta, nós temos que tentar fazer essa equação. Então, eu diria para os advogados, nos 2 patamares, pessoa física e pessoa jurídica, que a principal questão que eles querem fazer, olha, eu quero fazer, Gustavo, eu quero começar a fazer lives, eu quero começar a entender um pouco mais de rede social, eu queria entender um pouco mais de como agir. Bom, vamos separar um pouquinho, vamos organizar essa grande bagunça, digamos assim. Principais redes sociais do mercado hoje, Facebook, Instagram, onde nós estamos, LinkedIn, é uma rede social muito forte, não pode ser ignorada. E o Twitter é o patinho feio, que eu costumo dizer que às vezes ele vale a pena, porque ele tem uma indexação ainda no Google razoável. Mas nós temos redes sociais hoje próprias de advogado, está aí o Linkley, está aí o Amo Direito, está aí várias do mercado, que para o advogado é bom para ele se conectar, mas não é uma rede social para o cliente, não é uma rede social com objetivo final. Então ele tem que estar entendendo, primeiro, quem é o meu cliente, como eu quero chegar nesse cliente, como eu atinjo esse cliente, de que forma eu atinjo esse cliente, o que eu vou oferecer para esse cliente que ninguém oferece ou que pouca gente oferece, ou de uma forma diferente que eu possa interagir. E isso faz com que tu comece a ter produto. Tu comece a ter público-alvo que vai se interessar pelo teu produto. E aí nós temos 3 elementos que eu não me canso de repetir porque o pessoal esquece. É o need, o like e o trust. Ou seja, a pessoa tem que achar que ela precisa daquilo que tu está oferecendo, que é o need. Ela tem que gostar do que tu está oferecendo, ela tem que ter empatia, tem que ter uma série de outras características, e ela tem que confiar. E aí o elemento confiança é algo crítico, porque daí o jovem advogado, o advogado que se formou agora, o advogado de pouco tempo, ele chega para ti, mas Gustavo, eu abri meu escritório na minha garagem, como é startup, né? Acabei de abrir minha oficina de garagem aqui, como é que eu vou criar confiança em alguém? Eu não tenho nem sala, ou meu armário daqueles de ferro antigo ainda, sei lá. Aquela questão, eu atendo num coworking, atendo na OAB, como é que eu crio confiança? Isso é um elemento que mudou muito e assusta o advogado antigo e o advogado novo tem que aproveitar. O elemento confiança hoje ele existe e ele acaba sendo consubstanciado pelas redes sociais. Tu criar autoridade no assunto, que a gente fala tanto sobre isso, né? Várias pessoas falam sobre esse tema, mas tu criar autoridade no assunto significa conhecer o assunto, falar sobre esse assunto de forma repetida e coordenada. Primeiro, entenda, rede social pode parecer a 8ª maravilha do mundo, mas rede social não é a 8ª maravilha do mundo para o advogado. Por quê? Eu estou falando agora, né, vão participar número X de pessoas, mais ou menos, não importa. O que vai acontecer? São essas pessoas que vão ver isso, eu vou gravar depois, vou botar em mídias, mas é isso. Rede social, ela atinge quem? Quem está na linha do tempo, que é o feed. É isso. Não importa que é Instagram, Facebook, rede social, por exemplo, tirando o Twitter, nenhuma delas se conecta ao Google, que é o principal buscador. Então nós temos que ter em mente que a rede social ela é importante? Sim, ela é importante. Mas ela não pode ser o teu único elemento. Ela não pode, aliás, ser o teu grande elemento. Para criar autoridade num assunto, redes sociais são elos de uma corrente, mas tu tem que ter isso consubstanciado em texto. Eu acho que texto ainda é uma ferramenta que por algum tempo vai subsistir de uma forma muito forte. Então tu produzir texto, seja em sites, seja publicando em outros lugares, etc., é muito legal.
mas tu tem que ter também vídeo. Nós não podemos mais fugir do vídeo. O YouTube hoje, tá, em várias pesquisas que a gente acompanha aí de mercado, ele supera o Google em pesquisa. Sabe o que é isso? Nós tivemos aí há pouco tempo atrás mais de 1 bilhão de pessoas singulares pesquisando no YouTube em um único mês. Não podemos esquecer que nós somos no mundo 7,4 bi. 1,1 destes 7,4 pesquisou em 30 dias um canal chamado YouTube. Como é que tu vai ficar fora disso? E aí vem as perguntas. Mas Gustavo, eu como advogado, posso ter canal no YouTube? Pode. A OAB não veda. A OAB não veda o canal. Assim como ela não veda tu ter rede social, ela não veda tu ter página no Facebook, ela não veda nada disso. Site, nada disso. O que acontece é o conteúdo que é o problema. É a forma pela qual tu estás lá dentro é que tu acaba infringindo a ética. É aquela velha história que a gente não aprende isso na faculdade, que é um grande erro estratégico. Nós não estudamos marketing, nós não estudamos, na verdade, a diferença entre marketing e propaganda. A gente não compreende o conceito. Então, o que a gente faz, primeiramente, né, a prima facie? Nós vamos lá e fizemos propaganda. Eu chego lá e digo, eu sou o melhor advogado do mercado. Eu chego lá e digo, eu sou o cara. Gente, tirando o Roberto Carlos, que pode dizer essa frase, ninguém mais pode dizer essa frase. Aliás, a autopromoção, né, é vedada pelo Código de Ética, né, doutor? Com certeza, é vedado. E não só por ser vedado, ela não traz cliente. A psicologia básica explica isso. O que a psicologia explica? Vocês só estão aqui me assistindo por uma única razão, não é pelos meus belos olhos. Vocês estão aqui assistindo porque imaginam que o conteúdo que eu vou dividir com vocês vai ser útil. A gente só escuta aquilo que a gente acha que vai ser útil. Por isso que o Nido Like o Trust é tão eficiente. Porque se eu produzir conteúdo que a pessoa fique adequada a ela, ela acha que ela precisa daquele conteúdo. Se eu produzo um conteúdo de qualidade, técnica, não é uma qualidade, gente, e o home office, aliás, fez isso, né? Eu estou aqui com um quadro atrás de flores. Quer dizer, quem pensaria que eu entraria numa live ou faria uma coisa de camiseta? Nós não estamos mais preocupados com a forma da advocacia de terno, gravata, porque isso instiga o profissional. Nós estamos preocupados com o conteúdo que ele vai entregar. Nós estamos preocupados com a forma que ele vai dizer esse conteúdo, se ela é simples, se ela é objetiva, se ela é inteligível. Isso faz diferença. Isso realmente soma. E isso faz com que tu, advogado, possa se tornar cada vez mais próximo do teu cliente. Se tu faz uma live, por exemplo, e tu é muito técnico, tu utiliza palavras como escopo, odierno e mais um monte que a gente pode elencar aqui, quem é que vai te entender? Só outros advogados ou juízes. O público-alvo não vai te entender. Nós precisamos ter um conceito de falar de forma clara, de forma realmente... Não é nem tanto a questão da inteligência, mas é inteligível efetivamente. Outra questão que eu acho forte, que a gente tem que pensar, é usar cada rede social com seu princípio. Instagram, vamos falar de cada uma rapidamente. Instagram é uma rede social muito focada em foto e vídeo, e ela tem um apreço muito forte, né? A gente segue muitos padrões americanos, não adianta. A rede social Instagram já cresceu muito lá, já caiu um pouco lá. Nós estamos ainda num up do Instagram aqui, né? Então nós tivemos o Facebook caindo aqui no Brasil. Não dá para dizer que ele é desprezível, ele não é, mas ele é uma rede que está em declínio. Então nós temos que utilizar mais o Instagram, concordo. Tu pode fazer uma live no Instagram? Concordo. Só que tem um detalhe. Mudou de novo a forma. Antigamente a gente fazia live, agora todo mundo está fazendo live naqueles horários nobres, né? 7, 8, nós estamos fazendo aqui às 9, etc. Horário nobre. O pessoal está inventando horário. Quer dizer, já tem gente fazendo horário às 11 da manhã. Tem gente fazendo a live às 1 da tarde, outro às 5 e pouco da tarde. Está todo mundo querendo encontrar um nicho, tentando encontrar formas de chegar no teu público-alvo. E isso não é ruim, porque cada um de vocês tem um público-alvo. E aquele que não tem público-alvo, que está começando agora, que abriu seu escritório recentemente e que está buscando, ele tem que estudar aonde o público-alvo dele está. Eu quero trabalhar, por exemplo, para médicos. Como é que eu acho um médico? Qual é o horário que ele vai estar atendendo? Caso vocês não saibam, eles acordam muito cedo. Tem médico que começa a operar às 6 da manhã. Então, eles têm uma vida completamente diferente da nossa. Se eu quero trabalhar para esse público... 5 horas, como eu já vi aqui, com mais de 50 mil pessoas. E exatamente. Tá tudo bem. Não está errado. É contexto. É contexto, realmente, literalmente é contexto. E se nós começarmos a pensar qual é o contexto do público-alvo, nós começamos a enxergar o que ele está fazendo. Quando a gente lida com públicos-alvos específicos, nós começamos a entender a importância que aquele público dá para o que nós falamos. Por exemplo, a gente tem até uma brincadeira que vocês devem ter visto aí em Facebook, Instagram da vida, que é aquela brincadeira, né? Falavam que o advogado trabalhista ia ser substituído por inteligência artificial. Quero ver a inteligência artificial agora responder o que se faz em home office. Quer dizer,
É óbvio que o pensar não vai ser substituído pela inteligência artificial neste momento. Tá? Eu poderia discorrer nisso num outro momento com vocês sobre inteligência artificial. Mas entendam sobre o seguinte: cada vez mais nós precisamos de um profissional que pense. Cada vez mais nós precisamos de um profissional que tenha conhecimento e estudo para entregar este conhecimento e estudo. E ele não pode ter medo disso. Os advogados mais antigos têm isso. Eles às vezes não querem compartilhar conhecimento porque eles dizem, não, se eu compartilhar, o outro vai fazer, eu vou perder o cliente. Isso não é uma verdade. Essa verdade já caiu por terra faz muito tempo. Nós precisamos compartilhar conhecimento porque conhecimento só te leva até um pedaço do caminho. O conhecimento não te leva ao resultado. Os teus anos, eu não tenho medo nenhum de estar compartilhando com vocês tudo que eu faço, todo o conhecimento que eu tenho, por uma razão muito simples. Para te conquistar a experiência que eu tenho e poder dar respostas prontas como eu dou para o meu cliente, tu vai ter que ter a estrada que eu tenho. Tu não vai fazer isso lendo em livros, tu não vai fazer isso assistindo live, tu não vai fazer isso lendo artigos. Eu tenho quase 2.500 artigos publicados. Lá tem muito conhecimento. E qual é o problema disso? Nenhum. Tu vai lá, vai consultar, vai ler, vai buscar informações. Agora, se tu quer uma coisa pronta, se tu quer uma resposta, se tu quer uma entrega, se tu quer experiência de vida, isso é o profissional que tem. Não é o que ele escreve. Por isso que é tão relevante para o profissional que está iniciando que ele faça o seguinte, que ele tente buscar experiência. Que ele não se meta a fazer coisas que ele não sabe, só porque ele faz um Ctrl+C, Ctrl+V do Google. Ele tente aprofundar. O que ele deveria fazer? Ele deveria pegar pelo menos 3, no máximo 5, ou às vezes 7 produtos diferentes. Não muitas áreas diferentes. Não adianta pegar áreas completamente desconexas. Eu acredito que ele tem que pegar áreas que sejam mais ou menos conexas, que já facilitem. Pegar um trabalhista e um previdenciário que está casado. Pega um civil, consumidor e família, está casado. Pega áreas que tenham conexão. Essas áreas com conexão, ele fica mais fácil de haver intersecção de conhecimento. E diante disso, ele começa a oferecer para o mesmo público aquilo que ele tem. Uma outra dica muito importante, até porque a gente não tem tanto tempo, né? É importante deixar claro. Uma outra dica muito importante é usar o próprio cliente como ferramenta para outros produtos. Eu vejo muito pouca gente fazendo isso. O que significa isso? Vamos supor o seguinte, tu é advogado há alguns anos, não muito tempo, e tu pegou aquelas febres da ação de massa. Fundo de garantia, né, revisional de carro, pegou aquelas febres de ações de massa. Tu deve ter vários e vários clientes que foram teus clientes nessas demandas. O que tu pode fazer? Gente, entrar em contato com o próprio cliente não só não é vedado, como é muito importante. E aí tu começa a poder usar a tecnologia. Agora, né? Com certeza. Até porque o cliente está em casa, ele vai poder te atender. Agora ele vai ter tempo para te ouvir. Hoje tu tem que criar... Uma pergunta. Oi? Você acha que hoje, como instrumento de marketing jurídico, a carteira de clientes é o principal ativo do advogado, inclusive para antecipação de demanda agora, na quarentena? Uma das principais eu julgo que sim. Eu acredito que hoje o cliente, quando ele vai utilizar, quando ele tem a carteira, né? Eu tenho que trabalhar também com aquele cliente que não tem essa demanda, mas quando o cliente tem a carteira, é fundamental que ele possa pensar em produtos para entregar para este cliente diferentes daquilo que ele já entregou. Então, por exemplo, vamos ver uma coisa, que eu abro a janela da minha casa, porque eu tenho aqui uma quadra e pouco da minha casa, eu tenho um banco. Gente, eu me apavoro, em plena época de coronavírus, as filas que se formam por causa desse auxílio de R$600. É de apavorar. É de apavorar mesmo. E aí, não é só uma questão econômica que eu estou querendo dizer aqui para vocês. Eu estou querendo dizer para vocês o seguinte, quantas pessoas têm dúvidas sobre isso? Quantas? Quantas pessoas não têm a menor ideia se elas se enquadram ou não se enquadram? Quantas pessoas têm dúvidas sobre benefícios que elas poderiam ter do próprio INSS? Quantas pessoas têm dúvida sobre a questão, por exemplo, quanta gente casa em maio, gente? No mês do casamento. Quantas gente tiveram que cancelar seus casamentos? Quantas pessoas tiveram pacotes contratados e não sabem o que vão fazer? Quantas pessoas têm problemas, até mesmo de serviços contínuos, Net da Vida e outros, que não conseguem pagar ou não conseguem resolver? Tudo isso são produtos de gente que está precisando para ontem. Se tu fizer uma live da área civilista, que é uma área que a gente sabe que é difícil conquistar cliente. A área civilista geralmente é uma área lenta para conquistar e lenta para receber. Então, tu vai fazer uma live hoje sobre direito do consumidor, tu tem uma faca e o queijo na mão. Muita gente tem dúvida sobre as medidas que tu pode fazer, o que poderia ser aconselhável. Procon, reclame aqui. Quer dizer, o que tu vai fazer para tornar mais fácil a vida do teu cliente? E não te ilude, porque o reclame aqui não vai resolver. O reclame aqui é só uma ferramenta. O Procon é só uma ferramenta. É o advogado que ele quer do lado dele para que possa resolver. É o advogado que ele quer do lado dele para orientar.
É o advogado que ele quer do lado dele para uma entrega. E é por isso que é tão relevante o teu papel como profissional do direito e como munus público da informação. É por isso que é tão relevante neste momento que a gente está de tantas incertezas, que tu, profissional do direito, na tua área ou na área que tu busca conhecimento ou que tu já tem algum conhecimento, possa fazer entregas. Vamos pegar exemplos básicos. Quem trabalha para a empresa e está me assistindo agora e ainda não mandou para os seus clientes um informativo dizendo sobre todos os impostos que ele pode prorrogar ou as medidas provisórias que estão em lei sobre isso, já perdeu tempo. Não é estar perdendo, já perdeu. Por quê? Porque o concorrente pode estar fazendo isso dentro de casa, sem precisar sair de casa. Ele pode estar informando sem precisar sair de casa. E tu, como profissional, que é o braço direito da empresa, que deveria pensar em ser estratégico, deveria pensar em estar entregando, está fazendo o quê? Ah, estou em home office, estou de férias. Porque não tem prazo até o final de abril, eu estou em casa. É o contrário. Não tem prazo até o final de abril, o que tu pode produzir? Te organiza. Faz a parte de gestão, prepara marketing para cima disso, procura botar conhecimento na rua, convida os teus, eu tenho falado sistematicamente, convida os teus clientes para reuniões online. Eles estão trabalhando, eles estão lá. Eu hoje de manhã estava atendendo um departamento jurídico que é cliente meu, e nós estávamos conversando justamente sobre isso, a indignação que às vezes o próprio colaborador interno do departamento jurídico, né, o diretor jurídico está a pé da vida porque alguns colaboradores acham que estão de férias. Então, se isso acontece internamente, se tu tem um escritório terceirizado, o teu papel de mostrar para o departamento jurídico que o problema dele também é teu, que tu também está enfrentando as mesmas dificuldades, ser parceiro, ser humano, gente. A gente não sente falta de tocar as pessoas, a gente não sente falta de abraçar nossos pais, de abraçar as pessoas que nos são queridas, a gente sente falta de carinho. Aliás, tem um livro fantástico, que eu dou de presente para muitas pessoas, porque eu adoro esse livro, se chama A Carícia Essencial, do Roberto Chiniachik, que ele desenvolve exatamente isso de uma forma muito simplista e muito divertida. Nós somos seres totalmente necessários em relação a isso. E, de certa forma, o eletrônico pode ajudar, por um tempo, obviamente, não vai ser sempre assim. E se nós, advogados, conseguirmos fazer com nossos clientes, principalmente pessoa jurídica nesse momento, depois eu falo de pessoa física, esse enlace, esse contato, esse carinho, essa forma de informação, isso é muito relevante. Aí vem a pergunta dos outros colegas que vão me dizer assim, mas Gustavo, e na pessoa física? Pessoa física, uma dica muito essencial que eu acho que vocês poderiam também construir logo e que dá resultado, não criem grupos, mas criem lista de transmissão no WhatsApp. Porque a lista de transmissão, quando ele responder, vem só para ti. Grupo é a pior coisa do mundo no WhatsApp. Bom, vocês têm experiência com grupo de família, né? Não preciso explicar muita coisa. Todo mundo sabe como é que funciona. Né? Um berra, o outro grita e todo mundo não se entende, depois ninguém fica se olhando quando se encontra. Então, assim, a melhor alternativa para o advogado é o quê? É a lista de transmissão. Cabem 250 pessoas em cada lista de transmissão. Tem alguns requisitos que são complexos, porque a outra pessoa tem que ter te cadastrado. Então, tem alguns requisitos. Mas entendam o seguinte... Tu vai formar isso facilmente quando tu disser que é o escritório que está fazendo isso e está entregando. E outra dica para o advogado iniciante ou para o advogado que não está pensando em gestão. Não divulga o teu WhatsApp. Tem um WhatsApp do escritório. Compra um pré-pago se for necessário, mas tem um WhatsApp do escritório. Outra questão, exceto se for advogado criminalista. Esse com certeza não vai conseguir fazer isso. Mas advogado, na maioria das áreas, vai conseguir. E outra questão muito relevante. Baixa o WhatsApp Business. Não usa o WhatsApp comum. O WhatsApp Business é gratuito, não tem que pagar nada. Ele é uma ferramenta do WhatsApp que vem com uma série de recursos de automação muito legais que tu pode utilizar no teu escritório. Ele tem resposta automática, ele tem classificação por grupos, tu pode botar cores. É um monte de coisa bem divertida. E não é só por ser divertido, ele organiza a tua vida. Eu tenho nas minhas listas de contatos mais de 7 mil contatos. Tu imagina como é que eu vou viver com tudo isso se eu não tiver um mínimo de organização. Tu tem que ter uma organização plausível para que tu possa ter uma gestão dessa informação. Isso são coisas bastante relevantes pro dia a dia. Outra coisa que o pessoal espera de vocês, tá? Eu estou falando um pouco rápido por causa do tempo, tá? Mas assim, entendam, o pessoal espera de vocês, principalmente nesse momento de home office, um lado humano. Eles não esperam de você chatbots, atendimento automatizado, e-mailzinho padrão. Vou fazer um e-mail bonito, personalizado, com o logotipo do escritório e com toda aquela parafernália que tu faz em agência. Gente, se tu mandar um e-mail bem estruturado, com português correto, sem erros de português, pelo amor de Deus, fazendo um português simples, objetivo, direto, informando, tá ótimo. Todo mundo sabe que tu tá trabalhando em casa. Todo mundo tá passando por dificuldades até para ir no supermercado comprar alimento.
Eu fui hoje de tarde no supermercado, gente, tu tem que ir de máscara, ficar longe das pessoas. Tu tem que entender que nós estamos num momento diferenciado. Tu tem que entender que nós precisamos realmente, neste momento, fazer algo diferente. E ser humano é uma das coisas muito importantes. As pessoas vão se sentir acariciadas com o teu contato. É aquela velha história, quando alguém te dá bom dia no WhatsApp, quando alguém te... Responde. Quando alguém te mandar uma proposta, eu recebo trocentas propostas de trocentas pessoas. Eu respondo pelo menos assim, ó, não tenho interesse. Responde. Não deixa a pessoa no vácuo. Não tem coisa pior do que isso. Nós somos seres humanos e precisamos de carinho, precisamos entender que as relações humanas são feitas assim. E eu aposto, uma das minhas apostas, pós-Covid, pós-coronavírus, quando nós voltarmos, é que a relação humana vai estar muito diferenciada. E quem tiver isso na sua marca, vai sair na frente como um diferencial competitivo. Eu gostaria também de fazer vocês pensarem sobre as mudanças de comportamento. Nós temos tido muita mudança de comportamento. Tem gente que não está, de certa forma, nem preocupado com isso. Eu não faço muita reunião muito online, estou fazendo agora porque essa época exige, depois eu acho que não precisa. Não é bem assim. Depois desse isolamento, desse distanciamento social, o que vai acontecer? Vai acontecer um período de economia morna. Isso não tem como fugir. Ninguém vai reativar a economia em poucos meses. Nós vamos ter um período de economia morna. E esse período de economia morna significa o seguinte: custo menor. Todo mundo vai querer custo menor. Entre as dicas, inclusive, que eu separei algumas aqui para conversar com vocês, entre as dicas para vocês pensarem, uma delas já está acontecendo agora. Hoje, eu estava conversando num grupo de negócios, com advogados e com pessoal de empresas, e eles estavam me comentando o seguinte: gente que tem muitos imóveis, estou falando de um cara aí que tinha mais de 50 imóveis alugados. Está todo mundo repensando, bom, nós temos que fazer alguma coisa para o pessoal continuar pagando. Está todo mundo sem receber, está todo mundo numa situação mais difícil de recebimento. O que eu posso fazer para continuar recebendo e não ter prejuízo? Então, para vocês verem, o que eu estou dizendo para vocês aconteceu hoje de tarde. Tá? Não é nada de 3, 4 dias atrás, porque a informação agora é assim, né? 2 dias está desatualizado. A informação é de hoje de tarde. O que aconteceu hoje de tarde? Edita de manhã, muda para tarde. Muda de tarde. Tem que estar acompanhando e quando manda informação para o cliente, vai dizer assim, ó, tenho dúvida se até amanhã continua. Acontece bem assim mesmo. Infelizmente, tá essa é a nossa realidade quanto advogado. Segurança jurídica, nem sei o que é isso. Segurança, aliás, é uma coisa que a gente nem sabe o que é. A única certeza é a incerteza. Bom, a questão que eles estão fazendo, que eu achei muito interessante, falando de locações, tá? Direito imobiliário, o pessoal está dizendo o seguinte: olha, vamos fazer uma renegociação de contrato. Olha que bela alternativa as pessoas estão encontrando. Em imóvel residencial, eles estão pegando, às vezes, 1, 2 meses, e parcelando, ou às vezes até 3, e parcelando em 12 parcelas para frente. Estão dando até de uma certa forma carência em alguns casos, dependendo da situação da pessoa, da relação. Tu tem, às vezes, um imóvel alugado há muito tempo, etc. E nos imóveis comerciais eu vi coisas mais interessantes. Eu vi gente abrindo mão de 50% do valor do imóvel, do aluguel, no período agora de 3, 4 meses, até um pouco mais, para manter a empresa aberta. Para não começar a haver demissões em massa porque não tem como operar. Para não ter que fechar a porta. Não é ser compreensivo do tipo assim, eu vou dar tudo de bandeja e o outro é que está sendo beneficiado com isso. Não, todo mundo está dando a mesma corda. Todo mundo está na mesma teia. Nós temos que tentar, de certa forma, nos entendermos para que possamos fazer desse grande bolo que está acontecendo hoje algo que boa parte vai sair bem, ou pelo menos razoável. Se nós não fizermos isso, o que acontece? Eu vou querer o meu pirão primeiro, aquela velha história, e com o tempo eu vou quebrando em cadeia, e não vai ter nem para o meu pirão. A verdade é essa. Então, se nós não nos entendermos nesse aspecto como de forma coletiva, nós teremos muitas questões que vão ser bastante complexas. Eu acredito também que seja, falando um pouquinho ainda de rede social, para aqueles que querem investir nas redes sociais. Então, voltando, Instagram é uma rede social mais pessoal, não adianta, ela tem um lado profissional, mas é uma rede mais pessoal. Ela é muito mais humana, ela é muito mais direcionada, ela é vídeo e foto, etc. E é aí que o advogado erra na maioria das vezes. Por quê? Porque ele faz, às vezes, uma coisa informal demais, ele não pode confundir os perfis, ele tem que ter um perfil dele, um perfil do escritório, então ele não pode confundir as coisas. E outra questão, a rede social Instagram, para infração ética, ela é muito fácil. Porque é muito, principalmente em vídeo, né, não só Instagram, YouTube também é assim, em vídeo a gente fala as coisas e não lembra. Então daqui a pouco tu tá falando assim, tá bom, então no final do vídeo tu fala, então tá, venha me contratar.
Pronto, só isso já é um problema. Me liga, mande um e-mail. Me liga. Exatamente, só isso é um problema. Por quê? Porque o código de ética é muito claro. Não pode fazer isso. Aliás, o único dado de contato está lá na lei. Né? Eu sei que todo mundo estudou, mas a gente esquece. O único dado de contato que pode pôr é o e-mail. Não botou a OAB, é infração ética. Então tem uma série de detalhes que o pessoal esquece. E aqui, pelo menos, teve uma declaração ontem do nosso presidente aqui da seccional do Breyer, dizendo bem claro que ele vai fazer uma fiscalização intensa porque não dá para admitir que é terra de ninguém. Não é terra de ninguém. Né? Tem que haver a fiscalização. E aí o que acontece? Mas nós estamos num período que deveria ser mais liberado. Não, não é ser mais liberado. A lei continua em vigor, gente. Não é porque nós estamos num período de calamidade que a lei deixou de existir. Nós precisamos ter clareza de que, inclusive, isso não traz cliente. Quando eu faço propaganda e digo eu sou o cara, eu sou o melhor, venha me procurar, na verdade o cliente te procura com um objetivo único, que é qual? Preço. Ele não está vendo o valor no teu trabalho, ele está vendo que tu pode resolver o problema dele pelo menor preço possível, ou que tu é o cara propagandista, que tu vai resolver o problema dele e não vai cobrar nada. É aquela velha história de não cobrar a entrevista, né? Atualmente não é nem a consulta, é a entrevista que tu faz online. Tem que cobrar. Tu estudou, tu tem a informação e tu vai fazer a entrega dessa informação. Isso tem que ser remunerado. Da mesma forma que tem que ser remunerado de uma forma adequada os teus honorários nas demandas judiciais ou nas demandas administrativas. Quem trabalha com empresa sabe muito bem disso, cobra já as demandas administrativas, mas o advogado de pessoa física ele esquece. Ele acha que a demanda administrativa faz parte. Não faz parte. A demanda administrativa, principalmente nessa época agora com o judiciário fechado, ela é essencial para te manter. Ela deve ser cobrada sim. E as pessoas que não pagam, não tenho condições, ou eu trabalho para um público, de repente, muito pobre. Bom, aí tu tem duas alternativas. É parcelamento dos teus honorários, tu pode fazer alternativa de formas de pagamento, flexibilizar pagamento, tem um monte de coisa, recebimento no final, que é aquela história, eu vou cobrar um percentual, tem N formas de fazer isso. Ou tu vai fazer o que o Código de Ética em 2015 previu também, que é a advocacia pro bono. Só que atualmente é muito difícil isso, a não ser que tu tenha uma baita de uma estrutura. Porque tu não vai conseguir sustentar com a advocacia pro bono, sem receber. Por isso que é tão relevante nas redes sociais tu mostrar conhecimento. Porque quando tu mostra conhecimento, ele vem pelo quê? Pelo que tu oferece de conhecimento. E aí ele aceita pagar, porque tu tem conhecimento. Tu cria autoridade. Criar autoridade é isso. Tá? Né? Exatamente. A criar autoridade significa eu tenho conhecimento no assunto, então tu vai pagar porque eu tenho conhecimento no assunto. E aí a rede social, por exemplo, do LinkedIn, ela é muito interessante. Porque ela já é uma rede mais profissional por natureza, ela já é uma rede mais estruturada por natureza, só que não se iludam, tá? Diferente do Instagram e Facebook, porque o Instagram, Facebook e WhatsApp é a mesma empresa, vocês sabem disso. Então é tudo a mesma forma de gerenciamento, ou muito parecido o gerenciamento. O LinkedIn não. O LinkedIn é uma rede social privada, monitorada. Se tu começar a escrever besteira no LinkedIn, eles vão te expulsar do LinkedIn. Tá? É bem diferente as regras de tratamento do LinkedIn das outras redes sociais. O Instagram bota um monte de porcaria, o Facebook bota um monte de porcaria, até eles pegarem, eles não têm um monitoramento. O LinkedIn é monitorado. O LinkedIn ele é uma rede bem diferenciada e é por isso que as empresas gostam muito do LinkedIn. Porque dificilmente o perfil lá é fake, dificilmente as pessoas estão postando coisas de bom dia, boa tarde ou boa noite, o que eu tomei no café da manhã ou aquela fotinho de biquíni. O que acontece no LinkedIn é diferente. O que acontece no LinkedIn geralmente é conteúdo, são lives ou estruturas de uma forma mais robusta. Isso atrai muito a empresa, mas a gente não pode esquecer que as empresas são formadas de pessoas. Então também atrai pessoas. Existem muitos grupos no LinkedIn, por exemplo, que eu aconselho vocês a procurarem. O LinkedIn até nisso monitora. Tu não consegue fazer parte de, por exemplo, de X grupos para frente. Na verdade, hoje o LinkedIn permite, se não me falha a memória, 40 grupos, no máximo. Se tu quiser participar de 200 no Facebook, tu pode, por exemplo, mas o LinkedIn não, ele limita. E o LinkedIn, tu participando de grupos onde está o teu público-alvo, vai ser muito interessante, porque tem vários e vários grupos que são interativos. Então tu imagina só, tu tá num grupo lá de direito do consumidor, por exemplo. Aí vem as pessoas e perguntam, um caso concreto. Tu pode responder conforme o Código de Ética? Não, não pode. Mas nada impede que tu escreva sobre aquele assunto e publique um artigo. Nada impede que tu demonstre naquele grupo que tu tem conhecimento sobre aquilo. Nada impede, gente, que tu faça uma live, que tu faça um vídeo no YouTube. Nada impede o formato. O problema está no conteúdo. Então, realmente procurem produzir conteúdo naquilo que o teu cliente quer. Naquilo que o teu público-alvo quer. Gustavo, eu não sei qual é meu público-alvo. Então vamos pensar no público-alvo. Vamos estruturar um público-alvo. Vamos pensar quem poderia contratar meu serviço que tenha mais afinidade com a minha forma de agir.
Eu sou uma pessoa que eu conheço muitos publicitários. Certa feita, inclusive num cliente, foi muito interessante, nós estávamos falando sobre planejamento estratégico, que é o que envolve esse tipo de assunto, e o cliente me falou, eu tenho muitos amigos que são da área da engenharia, né, arquitetos, engenheiros, etc. E eu tenho produtos específicos para esse público-alvo, mas eu não tenho muitos clientes, eu tenho produtos. Aí eu convidei, né, a profissional e disse assim, bom, então é o seguinte, está tendo uma feira agora, eu acho que era agosto, setembro, está tendo uma feira aqui, próxima aqui de Porto Alegre, tu vai encher de cartão o teu bolso e tu vai na feira. Aí ela me perguntou, o que um advogado vai fazer numa feira de engenharia? Eu digo, vai conversar. Ele vai interagir. E ela saiu de lá... Você sabe que eu tenho... Normalmente eu faço mentoria também, e a estranheza, quando eu falo do advogado, olha, você precisa participar de eventos em que seu público está lá, seu cliente está lá. Aí lá, mas as pessoas falam, mas eu vou chegar lá me oferecendo? Não pode. Não, eu falei, não, você vai para lá ouvir. Você vai para lá mostrar que você existe. Vai ouvir primeiro, entender quais são as demandas de fato das pessoas. Uma coisa é você achar, outra coisa é você verificar na prática, ouça bastante, e quando chegar o momento de você se colocar, você vai estar preparado. Sim, e uma outra questão, que até foi o que aconteceu nesse caso prático, foi o seguinte, a primeira pergunta que ela recebia dos engenheiros é o seguinte, o que tu está fazendo aqui? O que um advogado está fazendo aqui? E ela respondia, eu estou aqui porque o meu público-alvo é de engenheiros e de arquitetos, e me interessa muito conhecer melhor o produto. Aí as pessoas se abriam e falavam, eu tenho dificuldade disso, eu tenho isso, tenho aquilo, e daí nessa intersecção, que é uma conversa descontraída, solta, as pessoas criam os elos de convencimento. A pessoa pode achar que ela precisa do produto, ela vai gostar porque tu está sendo uma conversa aprazível, não com juridiquês, não com dificuldade técnica. E outra, tu já conhece o público-alvo, ela já sai com o preceito de segurança, ela já cria o elemento da confiança. É por isso que é tão relevante. Como eu estou vendo que o meu tempo está estourando, eu vou para os produtos, né, que eu acho que interessa para todo mundo, para o pessoal sair daqui pelo menos com ideias práticas para o dia a dia. O que a gente está vendo, tá? Deixa eu colocar uma questão, eu gosto do conceito claro. de produto. Mas no jurídico, quando a gente fala assim, você precisa construir seu produto jurídico, você precisa organizar, inclusive, a entrega desse produto jurídico. As pessoas estranham, causam estranheza. Como advogado, porque, inclusive, foi um dos elementos que a gente trouxe na FENALO, na palestra que eu dei o ano passado, foi a questão do produto jurídico em si. Como é que você tem trabalhado essa questão da entrega? Principalmente com relação ao produto jurídico, porque eu percebi que, sobretudo para quem é autônomo, o empresarial não, porque já entendeu que é nesse formato que a gente entrega. Mas para quem digamos assim, para quem é autônomo ou atua com pessoa física, eles ainda têm uma dificuldade muito grande de conceber o que é um produto jurídico. É verdade. E a grande parte dessa dificuldade também é porque ele confunde o produto jurídico com a ação judicial. Ele acha que o produto é a demanda jurídica. Quando, na verdade, o produto é algo que tu possa realizar enquanto trabalho para um público-alvo determinado. Então, o produto jurídico pode ser um parecer. O produto jurídico pode ser simplesmente uma conversa, inclusive. Pode ser uma orientação. Não tem nada a ver com uma ação judicial. E é por isso que é tão importante que as pessoas entendam que nesta época agora de home office, tu criar autoridade sobre determinados assuntos é extremamente relevante. Porque isso vai fazer com que as pessoas comecem a te ver com outros olhos. Poxa, eu fui assistir uma live lá do doutor fulano de tal, da doutora fulano de tal, e esta pessoa falou sobre um assunto que eu nem entendia muito, mas achei super interessante. Ela começa, aí quando ela for conversar com outras pessoas, ela vai falar do teu nome, ela vai lembrar do teu nome. E isso é muito importante, porque quando ela fizer essa referência do teu nome, ela está te indicando, mesmo sem nunca ter te contratado, sem nem saber como é que tu faz. Mas ela vai estar te indicando. De forma indireta, mas vai estar te indicando. Nesse sentido, gente, assim, vamos pegar algumas áreas bem gerais. Assim. O tributário tem tido muita mudança nos últimos tempos. A gente está até falando de uma questão que eu acho bastante relevante, que é o tributário administrativo, que a gente estudou isso na faculdade, mas depois ninguém lembra, que é o fato do príncipe, né? Que é a questão do príncipe, ou seja, o governo está fazendo alterações legislativas que impactam na iniciativa privada o tempo todo, e é o que está acontecendo todos os dias, medidas provisórias trabalhistas, medidas provisórias governamentais, inclusive do administrativo de diversas formas, medidas regulatórias de liberação, como é o auxílio emergencial. Eu hoje estava assistindo uma cliente minha que fez uma live sobre previdenciário e na conversa que nós tínhamos ela estava inclusive orientando, que ela anda conversando com alguns deputados, por exemplo, informação de hoje, tá?
de que ela recomenda para esperar um pouquinho, para não pegar os R$ 600, em razão de que vai sair um outro tipo de benefício em breve, que esse benefício vai ser melhor, e se tu pegar o de R$ 600, tu vai estar te justificando a não pegar o próximo. Para te ver como isso é complicado. Porque quem é que tem uma informação como essa? Ela está lá, ela conhece gente do Congresso, ela está em outro nível. Mas como é que um advogado iniciante vai ter esse tipo de informação? Não vai. Então, esse tipo de questão é importante que vocês... Quero trabalhar, Gustavo, vou falar sobre o auxílio emergencial. Ótimo. Coloca faz uma live, coloca no Instagram, coloca informação. Eu não vejo isso como problema, eu vejo isso como um diferencial competitivo. O tributário também, na área empresarial, está tendo modificações. Nós tivemos várias medidas aí andando sobre as questões de postergações de impostos, o ICMS já saiu em alguns estados, está andando a coisa. Aproveitem que o judiciário está parado até 30 de abril e talvez até seja prorrogado o judiciário, não sei, mas há tendências em relação a isso. Aproveitem que a própria Lei Geral de Proteção de Dados agora passou no Senado, seguraram ela até 2021. Eu ainda acho que o Congresso é capaz de jogar até para mais para frente, mas é importante que vocês falem sobre conteúdo. Previdenciário é outra área que está bombando, tem muita coisa. O pagamento posterior de dívidas, que é a questão do cível consumidor, é muito forte, tá? Nós temos hoje, está lá o Luciano Tim, que é o nosso representante no Ministério lá de Consumidor. É um advogado muito preparado, é uma pessoa realmente que... sigam o Luciano Tim, é um cara fora de série nas redes sociais, ele traz muita informação, uma pessoa muito boa nesse sentido. Conheço ele também, é uma pessoa muito, muito dedicada ao trabalho dele, e acredito que se vocês começarem a buscar conhecimento em fontes fidedignas, vocês vão ter mais rápida a informação, não vão estar espalhando informações fake, né? Não vão estar colocando coisa para fora que não presta, e as pessoas vão criar em vocês fontes fidedignas. Porque isso é muito relevante. Olha, se vocês soubessem os filtros que eu passo, que vai muito além dos filtros lá de Pitágoras, para poder passar uma informação, é porque assim, eu sei que as pessoas que me escutam, elas vão confiar quando eu falo. Então, se eu passo uma informação equivocada, eu acabo vendendo aquela informação. Vou dar um exemplo prático, tá? Eu usava, em todas as minhas reuniões, o Zoom, a ferramenta. O Zoom teve um problema de segurança agora no final de semana. Eu mandei e-mail para todo mundo dizendo o seguinte, não estou usando o Zoom. O Zoom corrigiu ontem, tá? No próprio domingo. Agora, foi na segunda ou foi no domingo, ele corrigiu. Mesmo assim, eu continuo não usando. Por quê? Porque o CEO do Zoom me disse o seguinte, ele vai lançar a criptografia ponta a ponta. Quando ele lançar, eu volto a usar. Enquanto ele não lançar, eu não posso, com alguém que já teve brechas, continuar dando brecha. Porque eu sou um cara da TI também. Então, nós que somos autoridades em alguns assuntos, temos que entender que quando a gente fala, as pessoas confiam. E tu, advogado, não é diferente. Ah, Gustavo, eu não tenho muitos seguidores, ou eu não sou uma autoridade. Tu é advogado. Quando tu fala que tu é advogado, todo mundo te escuta com outros olhos. Alguns até brincam. Ah, é porque não querem me ouvir. Ou isso. Não. As pessoas têm um senso coletivo de que advogado fala algo que realmente é confiável. E é por isso que a gente é cobrado também. Por isso que é relevante que vocês se preocupem em não difundir coisas equivocadas. Outra questão muito importante, na família. Gente, a gente faz brincadeira, mas o que está acontecendo em direito de família é impressionante. Né? Desde divórcios, né, porque as pessoas estão... Lei Maria da Penha, é todo dia informações críticas sobre a questão de família. Vocês querem desenvolver, né, questões de família? Estudem constelações. Não fiquem no beabá, vou falar sobre divórcio, separação, etc. Estudem constelações, que é algo que é mais novo, é algo que envolve psicólogo, é muito interessante. Façam lives com psicólogos. Por que não? Vocês vão estar difundindo conhecimento. E é isso que é muito importante. Né? As questões da medida protetiva, ensinar as mulheres, gente, que isso é relevante, isso é importante. E não é só uma medida protetiva que salva a vida dela. São várias medidas protetivas que podem tirar o cara de ser nem vou pensar em palavras aqui. Mas assim, de ser um problema. Sabe? Nós temos que pensar nisso porque nós somos o elo realmente que podemos ajudar a sociedade. Acho que isso é muito relevante que o advogado se lembre. Outra questão importante é a seguinte... Não é só família, é o penal também. Tu é advogado penalista, tu tem uma dificuldade gigante de marketing. A colega botou ali, Luciano Tim. Sim, ele mesmo que eu estava me referindo. O que acontece é assim, tu tem uma dificuldade gigante de marketing. Por quê? Porque o penal, ninguém quer falar que contratou um penalista. Óbvio, né? Eu vou dizer, olha, meu advogado penalista do peito. Como assim advogado penalista do peito? Só um pouquinho, tu tem problemas no penal? Eu não quero falar contigo. É preconceito, eu sei disso. Entretanto, o penalista já era muito relevante
né? Há muitos anos ele é relevante, mas ele continua sendo relevante por diversas formas. Tu pode pegar o penal empresarial, que é lá desde a Lava Jato, compliance, e agora com Lei Geral de Proteção de Dados e compliance, meu amigo, nós vamos precisar do penalista muito, porque a Lei Geral de Proteção de Dados tem várias questões que envolvem compliance penal. Nós vamos precisar muito do penalista empresarial, muito, 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 e vale a pena se especializar nessa área agora. Principalmente agora que a lei foi prorrogada, estudar isso. Ir atrás dessa informação. Tu tá tendo uma oportunidade de mercado. Foi o cara lá de cima que diz assim, eu vou te dar uma chance, mané, para te estudar. Aproveita. Outra questão, o penal pessoa física, crime de sangue, como a gente costuma dizer no jargão popular, ele também tá forte. Por quê? Porque tá acontecendo muita coisa. O colega botou ali a questão dos processualistas. O processualista também. Eu vou dizer uma dica para o processualista, que eu também me enquadrava enquanto advogava, faz 15 anos que eu não estou nessa vibe, mas enquanto advogado eu sempre fui um processualista. E digo para vocês, o direito processual nem começou ainda. Nós não estamos na era do direito processual. Nós vamos entrar na era do direito processual. Quando o Código Civil aprovado em 2015, ele entrar realmente em vigor, porque ele está assim, ó, sendo utilizado um comparativo com o anterior. Quando ele entrar em vigor, vocês vão ver o que é a diferença de um processualista para um não processualista. Porque ele revolucionou a forma de fazer o processo civil. Eu acredito muito que essa disrupção de sociedade que nós estamos passando hoje, talvez transforme isso. Quer dizer, um Código Civil que permite que as pessoas possam construir os seus próprios prazos, que permite abertura e renúncia de prazo entre as partes somente para aquele processo. Um Código de Processo Civil que permite toda a intimação ser por e-mail. Um Código de Processo Civil que exige o e-mail na inicial, porque tu pode depois intimar a execução por e-mail sobre pena de pagamento, e as pessoas estão aqui me dizendo, não sabia disso? Então tu não estudou o Código Civil. E eu vou dizer para vocês, eu não advogo, tá? Eu só estudei porque eu acho que eu preciso informar meu cliente. Mas vou dizer para vocês também, processo civil, quando começar a brincadeira, vai ser muito divertido, porque vai ser muita regra diferente, muita coisa nova. E para aqueles ainda, uma última dica, antes que o meu horário, estou percebendo que o meu horário está estourando, e vão me derrubar, né, o Instagram derruba, uma última dica essencial para vocês. Apostem muito na mediação online, apostem muito nas formas de sair do judiciário, né? Eu participo, inclusive, eu tô envolvido em vários projetos. Eu faço aquilo que eu digo para vocês, tá? Eu faço longa-manos. Eu não fico num projeto só. Eu entro em projetos empresariais, eu entro em projetos de negócios. Eu estou envolvido num projeto aí bem interessante que vai ser lançado em breve sobre mediação e arbitragem. Então, tem muita coisa nova acontecendo. Te intera sobre isso. Eu trabalho com família, eu trabalho com isso, com aquilo, com aquele outro. Te intera sobre isso. Todo o direito processual foi modificado ali no novo código e ele permitiu muita coisa. Nós precisamos colocar isso em prática. A Cassandra está perguntando sobre cursos, isso depois, num outro momento, ou se ela quiser entrar em contato, eu posso informar também, até por uma questão de tempo nossa aqui. Tem bastante coisa acontecendo. Mas entendam o seguinte, não é somente em curso. Vocês têm que começar a estudar e desenvolver. Uma questão que eu deixo aberto para vocês também, porque eu gosto muito disso, eu me tornei realmente advogado e depois consultor por esta razão. Eu gosto muito de ajudar as pessoas e quem me conhece sabe que é assim que funciona. Então assim, ó, tu tá montando um projeto, tu tá com dúvida, quer tirar, quer te orientar, pode entrar em contato. Eu vou te ajudar a estruturar alguma coisa, eu vou dividir pelo menos experiência contigo. Acho que isso é uma coisa mínima que a gente pode fazer para a sociedade, é devolver um pouquinho de conhecimento e principalmente, gente, para que vocês possam fazer coisas mais práticas. Respondendo, Cassandra, só para te dizer bem claro, eu acredito muito que os projetos cada vez mais eles estão caminhando para a prática. Não quer dizer que tu não tem que fazer uma pós, um doutorado e tudo mais. Acho isso muito legal. Acho muito importante o conhecimento profundo do assunto. Mas tem um detalhe, cada vez mais os cursos estão sendo feitos em outros níveis. Eu estou fazendo algumas questões aí de grupos específicos, né, como Legal Experts, estou com um projeto de pós-graduação com algumas universidades também, agora para EAD, bastante coisa, e isso, todos eles estão pedindo a mesma coisa. Nós não queremos mais o professor dando aula, nós queremos questões práticas. Então, a educação mudou, existem diversas maneiras da gente buscar informação hoje em dia. Gustavo, a gente está daqui a pouco o Instagram derruba a gente. Pois é, vai nos derrubar. Questões assim, você não queria fazer uma palestra, mas assim, foi fabuloso. 1 hora não é suficiente. A gente tem que tentar dividir o conhecimento, né? É verdade, 1 hora não é suficiente, mas assim, tô lisonjeada, uma honra enorme ter você aqui com a gente.
É um prazer. Enorme mesmo, prazer enorme. Ainda mais agora. Tem uma, não sei se é uma pergunta. Sou advogada colaborativa e mediadora de conflitos. Entendo que não a judicialização é melhor. Acho que principalmente agora que os prazos estão suspensos, é que os advogados perceberam que existe uma outra advocacia que não a judicialização. Concordo. E mais do que isso, né, nós temos muitas startups hoje, né, eu faço parte também da B2L, Associação Brasileira de Lautex, e muita gente produzindo conteúdo muito legal, inclusive o primeiro hackathon, que foi ano passado, por exemplo, aqui no Sul, quem ganhou foi um projeto de mediação, é algo que está muito forte. Mas, por exemplo, tu faz mediação, tu estuda família, mas tu não entende sobre constelações, tu está fora do mercado. Não adianta só a ideia da mediação, nós precisamos ter um conteúdo efetivo para poder entender o que nós estamos mediando, o risco que nós estamos correndo. Gente, é só vocês pensarem um pouquinho, olha a alteração da reforma trabalhista, que todo mundo bateu em cima. Tu tem salários acima de 11 mil, tu pode botar cláusula e sair do judiciário, com validade, inclusive, em cima disso. Tá lá, tá na lei. A questão é que nós precisamos entender a lei e interpretá-la de uma forma objetiva e clara. E não ficar resmungando cada vez que tem uma alteração. Até porque vocês têm que entender uma coisa, advogado gosta de problema. Se não, sai da advocacia. O Gustavo tem aqui o perfil dele, tá? Se vocês podem ir no meu feed, que ele tá marcado. Se vocês forem lá, você só digamos assim, entrar em contato direto com ele. Siga ele aqui no Instagram. Ele tá na live correspondente aqui do perfil, ele tá marcado. Só vocês seguirem. Vão lá no feed quando acabar e vão lá. Porque tem muito. Gente, fiquem à vontade. Gente, olha, eu vou gravar, vou baixar o vídeo depois e vou subir para o YouTube. Quem quiser mais detalhes e informação, eu compartilho com vocês lá no Telegram. Acessem advogadoempreendedor.com/Telegram. E lá eu vou compartilhar a live, e Gustavo não está sabendo, mas a gente também faz um infográfico com resumo das informações em PDF. Para vocês guardarem também. A gente está tendo esse cuidado, porque acho que assim retém muito mais informação. Com certeza, né? Até porque o conteúdo é rápido, mas pelo menos o pessoal muitas vezes quer assistir. Até na última que eu fiz semana passada, uma pessoa botou assim, pai, eu assisti no carro, estava na rua, e queria muito assistir de novo. Aí sim, vamos disponibilizá-la de outras formas para que as pessoas possam, na medida do possível, se inteirar, né? Entender. Com certeza. Bom, agradeço então, Daniela, mais uma vez, foi um prazer estar com vocês nessa noite. Sua presença, acho que todo mundo amou, né? Feliz, e assim, vem troca. Com a gente. O projeto termina essa semana, mas ainda a gente tem live aqui no perfil, tá, gente? Pessoas ilustres, inclusive colegas nossos, que vão estar aqui compartilhando informação e conteúdo. Ótimo. Então tá, gente, quem quiser, tá aí o Instagram também, gustavorocha.com, é super fácil, tá lá o site, todos os meus dados estão lá, eu estou à disposição de vocês, é um prazer, e realmente não fiquem na dúvida, conversem, troquem experiência, aproveitem esse momento para isso, realmente é muito válido. Abraço grande, Gustavo. Muito obrigada pela sua presença. Um abração, gente, para todo mundo. Agradecer a todos aqui, gente. Né, vou pedir para o Gustavo falar as palavras finais, porque já está acabando a live. Não, está acabando, vamos lá. Então tá, gente, um grande abraço, um grande, realmente, abraço virtual aí. E sigam algumas dessas orientações, botarem em prática, querem trocar experiência, vão fazer. Até porque a vida realmente é feita de experiências positivas, um dia depois do outro, né? São segundos que somam a nossa existência. Vamos em prol disso. Um grande abraço, gente. Então, até a próxima. Tchau, tchau.